Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 26 de agosto, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos ombros, e põem uma roupa de longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo Senhor. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus abençoe esse sábado, Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Obrigado pela confiança nessa missão e que vocês possam continuar colaborando, ouvindo a pregação todos os dias, se inscrevendo no canal, compartilhando essa mensagem diária, para que cada dia mais pessoas sejam alcançadas com o poder transformador da palavra de Deus. O Evangelho de hoje, o Senhor vai usar o mau exemplo dos mestres da lei e dos fariseus para nos ensinar como deve ser o nosso comportamento diante de Deus e diante das pessoas. Esse evangelho é muito atual, meus irmãos. E essa palavra hoje é uma grande exortação para todos nós. Jesus, ele chamou as multidões e ele falou com todos que estavam presentes e também com os discípulos. E ele disse: olha, os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a lei. Então vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imitem as suas ações, pois eles falam e não praticam. Meu irmão e minha irmã, esses primeiros versículos, o Senhor usa o mau exemplo daqueles que deveriam ser os melhores exemplos para o povo. Os mestres da lei e os fariseus. Aqueles que tinham a missão e a autoridade de ler a lei para o povo e de interpretar, de ensinar, de educar o povo de Deus. E aqueles que tinham a autoridade usavam essa autoridade de uma maneira errada. Mas Jesus vai dizer: nem por isso vocês devem deixar de fazer e observar o que eles dizem. Mas não imitem as suas ações, porque eles falam e não praticam. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, é chamado de hipocrisia. Quando aquele que ensina, quando aquele que fala, não procura viver o que está falando.
o que está ensinando. Mas mesmo assim, quando alguém está falando de Deus para nós, nós devemos observar aquilo que está sendo falado. Mas se essa pessoa não vive corretamente, nós não devemos imitar as suas ações. Quando nós falamos aqui, e quando eu falo para vocês, sobre a importância de nós conhecermos a história dos santos, dos mártires da igreja, e que é muito importante nós procurarmos imitá-los, é porque esses sim, eles viveram na prática a essência dos ensinamentos do Senhor. Então é muito mais importante o testemunho pessoal, porque aquilo que nós falamos precisa vir acompanhado de ações. Mas isso tem que valer para todos nós, para todo batizado, independente se tem alguma posição na igreja ou não, porque o que vale não é a posição, não é o cargo que ocupa, o que vale é o batismo que nós recebemos. Então, Jesus dá o exemplo negativo dos fariseus e dos mestres da lei, para que nós possamos entender como nós devemos agir. E é muito triste falar e não praticar. É muito triste, como o próprio Senhor falou, eles colocavam fardos pesados nos outros, mas eles mesmos não carregavam. Eles mesmos não agiam. Eles colocavam obrigações nos outros, pesos, mas eles mesmos não demonstravam na prática da vida viver nada daquilo que eles estavam falando. O contrário, aqueles que deveriam ser os mais humildes, eles gostavam de ser vistos pelos outros, eles gostavam de aplausos, eles gostavam de elogios, eles gostavam dos primeiros lugares, eles queriam se sentir importantes, eles achavam que eles é que eram importantes. E eles se esqueceram do mais importante de tudo. É que aquela autoridade que eles tinham não era deles. Eles só tinham autoridade porque essa autoridade, ela foi dada pelo Senhor. Aquele que é chamado para ocupar um cargo, aquele que é chamado para exercer autoridade sobre alguém, nós já falamos sobre isso várias vezes. Nós precisamos lembrar quem nós somos e lembrar que nós estamos revestidos dessa graça de Deus para servir o nosso irmão. Isso também deve valer para a nossa casa. Os pais devem ser exemplo para os seus filhos. Não adianta um pai e uma mãe falar para o seu filho não fazer alguma coisa se ele faz. Os pais são espelho para os seus filhos. Os líderes são espelho para os seus liderados. E as pessoas observam muito mais aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Então, quem tem uma posição de liderança e de poder tem que saber que está ali para servir. E servir não somente nas palavras, mas as palavras devem ser reflexo do exemplo. E hoje eu quero fazer uma pergunta para todos nós, a começar de mim. Nós temos sido exemplo na nossa casa, nosso local de trabalho, na comunidade, nos ambientes que nós exercemos autoridade. Nós temos sido exemplo. As pessoas têm olhado para nós e têm visto o Senhor em nós. Essa reflexão é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o Senhor falou que nós seremos conhecidos pelos frutos. Não adianta ser uma árvore muito bonita, cheia de folhas, mas se não tem frutos, o que vai marcar a nossa história não é aquilo que nós falamos, mas são os nossos gestos, as nossas atitudes,
os nossos exemplos de cristãos no mundo de hoje. O mundo precisa de muitos exemplos. E esses exemplos precisam começar dentro da nossa casa. Pai, mãe, não esqueçam disso. Nós pais precisamos ser bons exemplos para os nossos filhos. Eles precisam olhar para nós e desejar serem iguais a nós. Fazerem o que nós fazemos. Por isso o exemplo é muito mais importante do que as palavras. E nós somos chamados para viver a humildade. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Os mestres da lei, os fariseus, eles se deixaram tomar pela soberba, pelo poder. E acharam que eles eram a lei. Acharam que eles eram a autoridade máxima e se esqueceram que acima deles está o Senhor. Que acima deles está o Deus que deu a Moisés as leis. E que deu para eles sabedoria e autoridade para que eles pudessem interpretar e pudessem ensinar. É por isso que o Senhor falou: não vos deixem ser chamados de mestre, pois um só é vosso mestre, e vocês são irmãos. O Senhor está dizendo aqui, porque quando aquele que exerce uma autoridade começa a receber elogios e acha que é a pessoa mais importante do mundo, e como nós usamos numa brincadeira, né? Quando aquele que exerce poder e liderança acha que é a última bolacha do pacote, algo está errado, meus irmãos. Algo precisa ser mudado. Porque Jesus é o exemplo. O livro que eu gosto muito, o capítulo, Filipenses capítulo 2. Sendo ele, o Senhor Jesus, de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Por isso Deus o exaltou, por isso o Pai o exaltou, e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes. Então nós não fomos chamados para ser os mestres, porque quando nós estamos exercendo uma autoridade, essa autoridade é do Senhor. E nós não somos o fim da busca das pessoas. Nós estamos ali para levar as pessoas até Jesus. Se as pessoas pararem em nós, alguma coisa está errado. É por isso que eu luto muito e procuro alertar as pessoas para que nós não façamos dos cantores católicos, dos padres famosos, não façamos deles ídolos, porque o inimigo usa essa situação para colocar a vaidade. Era o que os fariseus e mestres da lei sentiam. Eles foram tomados pela vaidade e eles esqueceram quem eles eram e de onde vinha o poder que eles tinham. E nós começamos, muitas vezes as pessoas começam a envaidecer, começam a endeusar pessoas. E isso é um caminho muito perigoso, porque o Senhor falou: vocês são todos irmãos. Então não chameis a ninguém de pai. E pai, o Senhor está falando aqui dessa autoridade, porque todos nós somos irmãos. E Deus é o nosso Pai. Significa o quê? Que tudo vem dele. E que nós somos chamados para levar as pessoas a Ele. Nós não somos os guias. Nós somos simplesmente servos para apresentar as pessoas a Jesus e deixar que o próprio Espírito Santo possa guiar e possa conduzir. E Jesus finaliza com 2 grandes ensinamentos. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Foi o que Jesus falou quando os irmãos quiseram estar à sua direita no céu. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Os mestres da lei e os fariseus não foram chamados para ser poderosos e para subjugar e humilhar o povo de Deus. Eles foram chamados para ser servos.
nós também fomos chamados para ser servos, para servir uns aos outros e para levar a graça de Deus para aqueles que precisam. Porque quem se exaltar vai ser humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Esse é o grande segredo que nós precisamos lutar todos os dias para viver. Não procuramos aplausos, não procuramos as honras, não procuramos lugares de destaque, mas procuramos e devemos procurar todos os dias a humildade. Quanto mais humilde nós formos, mais um dia nós seremos exaltados pelo Senhor. E Jesus falou isso porque Ele viveu isso na prática. No livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: por isso Deus o exaltou soberanamente. Deus exaltou Jesus, o Pai exaltou Jesus por causa da sua humildade. E deu a Ele um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória do Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração e lembremos todos os dias que o Senhor nos chama a servir o próximo. E tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é para o orgulho e para a vaidade, mas é para sermos instrumentos de cura, instrumentos de conversão na vida da nossa família, da comunidade e dos nossos irmãos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, como diz a canção, mais de Ti e menos de mim. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, Senhor. E que hoje, pela graça do Espírito Santo, possamos entender isso. Dá-nos o dom da humildade, Senhor, para reconhecermos o nosso lugar e saber que nós não fomos chamados para ser o centro das atenções. Nós somos chamados para levar as pessoas para o Senhor. A exemplo de João Batista, quando olha para o Senhor e mostra para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus. Tira do nosso coração, Senhor, toda vaidade, todo orgulho, toda soberba. Não deixe que nenhum de nós sejamos enganados pelo inimigo. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao seu. Que possamos, Senhor, muito mais que falar, que possamos lutar todos os dias para viver a sua palavra e para sermos bons exemplos para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. E que possamos sempre, Senhor, olhar para Ti, porque o Senhor é o nosso maior exemplo de humildade, daquele que é o Senhor de todas as coisas, mas que esvaziou-se a si mesmo para dar a vida por cada um de nós, para se oferecer como vítima pelo nosso pecado. Que hoje, através dessa palavra, o nosso coração se volte para o Senhor. Eu quero colocar todas as autoridades da nossa igreja, todas as autoridades religiosas nas suas mãos. E que todos, Senhor, todos possam ser tocados nesse dia, para olhar para o Senhor e saber que o Senhor é o maior exemplo daquele que é grande e poderoso, mas que se fez servo por amor a nós. E que nós possamos guardar isso no nosso coração, Senhor, para vivermos segundo a sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.